me chama ele de senhor, né? Sabia? É seu Cairoli. Eu Muito não bem, sei o que é coisa. estamos de volta e agora para contar um pouquinho para vocês de como anda esse mercado, principalmente da genética europeia. A gente teve nessa semana um leilão, uma liquidação lá da cabanha Rincón del Sarandi, lá de Uruguaiana, que acabou fechando comercialização recorde ali de 21.850.000 reais em faturamento. É uma marca histórica e que isso acaba gerando aí essa expectativa de busca principalmente pelo gado de corte de genética europeia, já que o pessoal lá da Rincón del Sarandi trabalha com genética para Angus, Brangus, enfim, para as raças europeias já há mais de 30 anos. Para contar um pouquinho dessa história, sinalizar para a gente como é que está esse mercado, principalmente falar sobre esse leilão que aconteceu essa semana, está aqui conosco o senhor Inácio Telequeia. Falei corretamente o sobrenome, seu Inácio? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui contigo. Tá? É Inácio Telechea, tá? Mas não tem problema, vamos em Eu não frente. estou ouvindo, hein? Inácio, fala de novo, por favor, que o meu retorno aqui eu não estava te ouvindo. É Inácio Telechea, tá? Mas não tem Telecheia. problema, não tem problema. Telecheia, ok, ok, ok. Então vamos de novo. Inácio Telecheia aqui com a gente, pecuarista, sócio proprietário da Rincón del Sarandi. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Agora sim estou te ouvindo. Queria entender como é que foi esse leilão essa semana e principalmente entender um pouquinho desse momento das raças europeias, né? O mercado está olhando para elas de novo, está olhando com atenção para elas novamente. Enfim, o que você pode contar para a gente, Inácio? A gente cria, né, Angus e Brangus e mais recentemente Ultra Black, né, há bastante tempo e a gente sabe do potencial, né, que essas raças têm de agregar produtividade nos rebanhos, né, e também qualidade de carne nas carcaças, tá? Então a gente é, tem essa convicção, tem esse conhecimento e sabe que para nós melhorar a pecuária brasileira, nós precisamos cruzar, né? Precisamos cruzar, nós temos que pegar essa vacada Nelore aí e cruzar ela, né? De preferência com Angus, e aí nós temos outros, né, graus de sangue que viabilizam, né, diferentes usos, né, da genética Angus, tá? E por isso que a gente trabalha com esse leque de três raças, né, que basicamente a diferença é quanto de Angus e de Zebu tem na composição de cada uma delas, tá? Então, eu acho que os leilões que a gente fez, né, que foi um grande leilão dividido em 12 etapas, né, foram 12 dias consecutivos de remates, tá, mostrou que o mercado também está entendendo dessa maneira, né? Nós tivemos uma liquidez total aí nos praticamente 2.500 animais que nós ofertamos, né? Um mercado ávido por essa genética e o leilão foi um sucesso. Quando a gente fala dessas raças europeias, Inácio, a gente tem aquela preocupação com a questão da adaptabilidade, de buscar a própria Embrapa está trabalhando nesse sentido de trazer para o mercado raças mais adaptadas, e vocês aí já fazem essa seleção genética há pelo menos 3 décadas aqui, pelo que eu acompanhei. O que está mudando em relação às raças como Angus, Brangus e Ultra Black e principalmente como é que elas podem ajudar aí nessa questão da melhoria do rebanho brasileiro? Não, é o que eu vinha dizendo, tá? A gente tem que achar a maneira de viabilizar cruzar com Angus, tá? Nós precisamos incorporar a genética Angus na pecuária brasileira, porque é isso que vai permitir com que a gente melhore vamos dizer, a nossa pecuária em geral, né? A nossa produção de carne, tá? E aí nós temos que viabilizar isso
é natural que existam problemas de adaptação, né? Então, por isso, a gente já trabalha com alguma coisa de zebu na composição das raças, né? O Brangus, ele tem 37,5% de sangue zebu, o Ultra Black tem 19% de sangue zebu, né? E nós temos o Angus puro, né? Justamente para nós tentar aumentar a possibilidade de uso dessa genética Angus, que é o que vai fazer a diferença, né? No final das contas, tá? Na parte de seleção, a gente também tem uma preocupação muito grande em, apesar de trabalhar, por exemplo, com a raça pura, criar linhagens o mais adaptadas possível, né? E para isso nós temos, além de uma experiência, um rebanho que está sendo selecionado no Brasil, né? É importante falar isso, né? E aí entra todo o tema da genética nacional nessa história, né? O rebanho que está sendo selecionado aqui no Brasil, a gente também tem ferramentas bem modernas, né? Que permitem que a gente acesse linhagens mais adaptadas. Por exemplo, né? Hoje o Promebo, que é o programa de melhoramento genético, né? Onde sei lá, 90% dos animais Angus são avaliados no Promebo, né? A gente tem uma DEP para resistência ao carrapato, tá? É uma DEP inédita, uma DEP que só tem no Brasil, né? E que ela identifica quais são as linhagens que têm uma capacidade maior de tolerar a infestação desse ectoparasita, que hoje é o grande vilão, né, do uso dessas raças ao longo da pecuária brasileira. Tá? Nós temos também um índice de adaptação, tá, que leva em consideração a questão de pelame, né? Porque a tolerância ao calor, isso está provado por vários trabalhos já, está muito vinculada ao comprimento e o tipo do pelame do animal, né? Então, a gente selecionar linhagens, né, com pelo curto e com a capacidade de pelechamento faz com que a gente tenha uma maior adaptação, né? E, consequência disso, a possibilidade de um leque maior de uso dessa genética, né? Então, nós temos várias ferramentas. Agora está saindo a questão de edição gênica, aonde nós vamos conseguir introduzir o gene do Slick Hair dentro da raça Angus, e aí a tecnologia está avançando, né? Mas, assim, qual que é o mote principal e a preocupação maior é viabilizar o uso de genética Angus no rebanho brasileiro. Isso vai fazer a gente ter um salto em produtividade e em qualidade de carne que a gente oferece, tá? E aí E nós estamos aqui como selecionador trabalhando a maneira de conseguir que isso aconteça na prática, entendeu? são dois momentos, então, essa busca pela adaptação, pela, não sei se é a palavra correta, mas tropicalização da raça aí no Brasil, e a outra de incremento, de aproveitar as características que a raça tem para melhorar o desempenho do rebanho brasileiro em termos de qualidade de carne, principalmente, e também em termos de desempenho. É isso, Inácio? Dá para a gente Com resumir? certeza, com certeza. Isso também nós já temos, né, muitos trabalhos, mas assim, muitos trabalhos nessa linha, né, aonde a gente vê que a performance do animal F1 Angus Nelore, tá, é uma loucura, né, quando comparado com o Nelore puro, por exemplo, tá? E aí nós não estamos nem falando em qualidade de carne ainda, né? Nós estamos falando de desempenho, ganho de peso, né, habilidade materna, precocidade das fêmeas F1 quando entram em reprodução, várias características produtivas, né? Não chegamos na carcaça ainda, tá? E isso está provado, o cruzamento ele viabiliza isso. Mas hoje, assim, tem muitos lugares que para tu conseguir cruzar com Angus, tu tem que inseminar, né? Tu não vai conseguir que um touro consiga performar a campo em várias regiões do Brasil ainda, né? Principalmente se ele não tiver uma seleção muito forte, né, para essas características de adaptação que eu citei anteriormente, né? Aí que entra a possibilidade de usar um touro ultra black ou até um touro branco, numa situação mais difícil, né? Ou em cima de uma fêmea meio sangue. Tá? Mas a performance do animal F1 é indiscutivelmente muito superior à do Nelore puro. Tá? É incomparável, não tem comparação. Tá? E a questão de qualidade de carne é outra história, vamos dizer, é o segundo passo,
né? E também ela é incomparável, existe um gap gigantesco, né, entre a qualidade de carne, né, na média de uma carcaça meio sangue para uma carcaça de Nelore puro, né? Então, a gente vai conseguir realmente aumentar a produtividade da pecuária brasileira e a qualidade de carne, né, que nós estamos produzindo, quanto mais a gente conseguir usar a genética Angus. Quanto mais a genética Angus influenciar a nossa pecuária, melhor nós vamos estar. E nós temos que viabilizar isso. E você acha que esse entendimento já está acontecendo? O resultado do leilão, por exemplo, de vocês, já é essa maior procura, ou já sinaliza essa maior procura aí pela genética europeia aí para mudança do perfil do rebanho nacional? Nós tivemos aqui assim, cruzar com Angus não é uma coisa nova, tá? É uma coisa já bem antiga, vamos dizer. Ela é anterior à minha vida de pecuarista. Eu era criança, as pessoas cruzavam com Angus já e enxergavam o resultado, né? O problema é que assim, a gente tem momentos da pecuária e agora nós estamos vivendo um momento bem favorável, né? Mas nós temos momentos em que a pecuária não é uma operação rentável, né? E nesses momentos o pessoal corta custos e aí deixa de inseminar, aí deixa um boi de boiada lá para cobrir as vacas, entendeu? O cara para de investir, né? E aí o cruzamento ele cresce e diminui, né? Isso quando nós estamos falando, né? Olhando a pecuária brasileira, né? Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal está totalmente convencido, né? Aqui a gente consegue criar Angus puro em várias regiões, tem rebanhos comerciais de Brangos e agora mais recentemente de Ultra Black, né, que estão para produzir carne, né? Não é gente que está querendo fazer reprodutores, né? Porque estão convencidos que são os animais que vão melhor performar a campo. Tá? Mas quando a gente olha o retrato da pecuária brasileira, né, as nossas vacas são brancas, né? As nossas vacas são brancas. Então nós estamos aqui no cantinho do país, aqui embaixo, aqui, tentando produzir, né, uma genética adaptada que permita que essas vacas brancas deem cria um terneiro preto, né? Essa é a nossa missão. No remate em si, esse que acabou de passar, nós vendemos pouco para fora, tá? Em torno de 70% dos animais ficaram dentro do Rio Grande do Sul. Porque também no nosso caso, né, em função da qualidade do rebanho, dos animais que nós estávamos ofertando, a maior parte dos nossos clientes veio buscar matrizes para incrementar seus plantéis de gado registrado, né? Seus plantéis, né, com destinação de produzir reprodutores, tá? E esses plantéis estão aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente vendeu muito para o Rio Grande do Sul, muito para Santa Catarina e um pouco, né, do Paraná para cima, tá? Mas eu acho que isso muito em função da demanda alta, que aí é um caso específico dos nossos animais, né, da demanda alta pela nossa genética para qualificar os rebanhos produtores de reprodutores aqui no Rio Grande do Sul. Quando você fala dessa volatilidade do mercado, né? Em tempos bons tem investimento, em tempos piores o investimento diminui. Dá para dizer que estamos vivendo aí um novo momento, um momento de investimento do setor? O que nós estamos vendo os preços, né, do gado pressionados para cima, tá? Em função de uma escassez de matéria-prima, tá? Essa que é a realidade. Não tem gado. E não é só aqui no Brasil. Não tem gado no mundo inteiro. Tá faltando gado no mundo inteiro. Já vista aí os números do rebanho americano, que é dos principais rebanhos mundiais. Haja visto os números do rebanho australiano, que é outro dos rebanhos importantes. Está todo mundo com estoque baixo. Tá? Tá todo mundo com estoque baixo. Então, isso é um problema global que vai pressionar os preços ao redor do mundo. E aí a gente olha, né, preço de gado nos principais países produtores, e o Brasil tem uma defasagem de 30%, 40% quando a gente faz a comparação direta em dólar. Tá? Ou seja, nós ainda estamos muito barato, né? O pessoal vai vir comprar carne, vai vir procurar gado vivo para exportação, porque o nosso gado está barato comparado com o mundo. E o mundo em geral está comendo cada vez mais carne, né? O pessoal está entendendo e hoje está muito claro, né, que o consumo de carne está atrelado a melhorias na saúde, melhorias na qualidade de vida, né? O pessoal entendeu isso, o mercado entendeu isso, e aí o pessoal está querendo consumir, né? E essa, vamos dizer,
esse pico de demanda de gente querendo consumir vem num momento onde nós estamos com os estoques de gado baixo. Então, a tendência e o que eu enxergo para frente aí, né, é uma valorização consistente nos próximos anos em função desse cenário aí. E tem aumento, você percebe um aumento pela demanda de carne de qualidade? Muito, tá? A gente tem dificuldade hoje, e aí a gente fala, né? Bah, a gente exporta muita carne, somos os maiores exportadores de carne do mundo, quando nós estamos falando de Brasil, né? Mas a gente sabe que o valor da tonelada que a gente exporta, ele é baixo, né? É baixo, a gente não consegue acessar os melhores preços, assim, tá? E isso é em função da qualidade da carne que a gente exporta. Tá? E aí tu vai me perguntar, bah, mas e a gente não faz carne boa no Brasil? Fazemos muita, só que o nosso mercado interno é gigantesco também e ávido por comer carne boa, né? O pessoal quer comer carne boa. Então a carne boa que nós estamos fazendo, ela está ficando toda aqui dentro. E a gente não enxergou esse teto ainda. A gente não consegue aumentar o nosso valor da tonelada exportada, porque a carne boa que a gente produz é toda consumida aqui dentro. Talvez chegue algum momento que, bueno, aí a gente consiga produzir carne de qualidade, né, com excedente do que a gente quer consumir aqui. Mas para isso, volto a dizer, nós temos que meter genética Angus nos rebanhos. É isso que vai fazer com que a gente tenha a chance de alcançar esse objetivo aí. Muito bom. Inácio, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por estar falando como pecuarista brasileiro e pecuarista preocupado aí com a melhoria do rebanho brasileiro e trazer um pouquinho dessa paixão de vocês aí pela produção de carne aqui no Brasil e pela produção diferenciada de animais também. Volte sempre, meu caro. Tá joia? Obrigado pela oportunidade aí, tá? Tô sempre à disposição. Grande abraço, até a próxima.